isso para fazer os comentários dele. Valeu, obrigado, Cíntia, Paulo, por ter podido ler aqui. Eu gostei do seu objeto, do seu tema, acho importante desvendar, exibir essas coisas, nesses processos hoje. Né? Eu acho que você está numa posição que permite, né, um olhar qualificado sobre isso. Mas isso às vezes também é um problema, né? Porque a gente sabe muita coisa que não pode dizer. Ou você fala tudo, ou joga pro pé de página, aquele negócio. Falar da corrupção em Niterói, né? Pode ter um outro pé de página como disse, não, mas é complicado. Você vai ter que, no meio do caminho, abandonar umas coisas aí, coisas que você sabe. Aquela porcaria que quem não sabe fala, né? E quem sabe não pode falar. Mas assim, eu acho que vai dar um samba. Se bem que esse outro, você às vezes é muito coloquial, né? E esse, do lado desse professor formal. Não sei como é que você deixa ela fazer isso. Eu acho legal no ser tão rígido, mas vocês vão ter que tomar cuidado, porque isso significa que o determinado tipo de gente para no meio. Pode que? Para no meio? Para no meio. Pareceu uma frase que ele achou. Fecha o nariz, vira na torce o nariz. Um pouquinho mais formal, não é mal não, mas também sem querer aprender. Né? Eu achei assim, a estrutura, a primeira vez que eu olhei, porque eu sempre olho o documento, primeiro eu olho para a estrutura, para ver se eu entendo. Eu a primeira vez não entendi, achei confuso, depois eu entendi, mas ainda assim eu acho que ficaria mais claro se aquele tópico 4 que você fala do breve história das políticas urbanas estivesse no início, até para quem não é de Niterói, a apresentação de Niterói também, o que é Niterói, eu falar que Niterói é uma cidade de porte médio, mas no meio do mundo, né, e uma cidade com uma importância enorme na segunda maior cidade do Brasil. Né? Então, ela é muito mais do que uma cidade de porte médio. Né? Eu gosto dessa centralidade. Né? Então, eu pensei assim, ou começava por ali, ou como parte da introdução, eu traria para frente, né, para trazer um contexto que balizasse quem vai ler o trabalho, tá? O cara está um pouco mais preparado. Acho também que você faz um histórico legal das lutas urbanas, você faz brevemente, mas achei que está bom. Mas você conhece a história da disputa política de Niterói, quando chega o Jorge Roberto, o PDT, por que aquele diabo daquele museu virou símbolo da cidade, tudo aquele do João Sampaio, né, daquela dupla, e isso não dá. Tenho certeza que você podia contar essa história, só que não achou que não precisava, eu acho que precisa. Ao mesmo tempo, exatamente, já que você está falando. Dá embasamento. Você fala de sociedade civil, conta a história dela. Aí é legal contar a história agora do corpo político oficial, formal, como é que esses caras ganharam força aqui dentro. Eu não conheço aquele período Moreira Franco, né? Conheço o mais recente, mas assim, o reinado do PDT, como é que vira o PT, como é que o PT acaba se diluindo, né? Essa coisa toda até virar, né, o seu próprio, né, inimigo. Né? Não sei se você tem que entrar exatamente nesse detalhe, né? Mas acho uma coisa que você conhece que é boa. Eu gostei da epígrafe, mas talvez ela tivesse melhor naquele tópico que fala da legislação, entendeu? Você vai falar dos vereadores, porque a tua dissertação não é sobre a corrupção, né? Ela é sobre a relação, né, entre executivo, legislativo, não sei o quê. Mas não tanto é que esteja ruim, ela é bem engraçada, né? Eu acho interessante. Eu achei o objetivo, né, tão claro. Importante isso caracterizar em Niterói. Tem uma hora que você diz que você não se aprofunda, né? Vai usar aquele marco conceitual do nosso texto sobre ecologia. Mas na verdade você não vai usar aquelas dimensões todas, né? Para falar daquele todo projeto assim, você vai escolher um outro recorte, né? Será a dimensão institucional, da legislação, da dimensão política, e vai ficar por aí, né? Talvez a simbólica, não sei se vai entrar, vai, né, se preocupar em detalhar, né, o impacto desses projetos todos na cidade, isso você vai fazer, né? Não tem menor. Eu achei legal, ou seja, você pode ter uma visão geral, né, desde que você se mantenha ali mesmo, essa discussão institucional, você pode até comentar sobre os efeitos, né, que essas obras têm na cidade, mas não precisa fazer uma análise detalhada, eu acho que com essa intenção. Claro aqui, né? Tem uma hora que você fala lá do Castro Gomes, né, que não é possível separar sujeito, né? Todo mundo sabe disso. Só que a gente tem que fazer um esforço. Tem um cuidado aí, né? Senão a gente é militante até certo ponto. Né?
Uma coisa é a militância, o ativismo, na hora que está escrevendo. Outra coisa não, mas eu vou tentar abstrair. Eu sei que é impossível, gente, né? Aquela metáfora do Barão de Fuscal. Né? O cara que se puxa da própria movimentação, puxando os próprios cabelos. Ninguém consegue, mas todo mundo tenta um pouco. E eu acho bom tentar botar armadilhas para você mesmo. Ou seja, como você falou, perguntas abertas. Na hora que for entrevistar, fazer as primeiras perguntas serem o mais amplas possíveis para a pessoa se sentir à vontade de... Esse é o grande problema nessa disputa da reforma urbana, por exemplo, essas pesquisas que foram feitas. As perguntas são tão fechadas, né? Sobre o que você quer saber, e aí, avançamos ou não avançamos? Aí você obriga o cara a dizer que avançou. Né? E de repente ele quer falar outra coisa, ele quer dizer que hoje em dia são se para de movimento econômico. Não tem nada a ver com aquilo. Eu entendi que você fala que você vai fazer analisar os processos de discussão, que já aconteceram. Então você vai pegar documentos, é isso, coisas que você já anotou, relato de transcrições, é isso, que sai na Câmara, do PO, é isso, não seja isso, das discussões. Atas, você vai fazer isso. Você vai percorrer um documental do que já aconteceu. Na parte que você participou, né? É a ideia é essa? Parte não, né? Eu já posso responder agora? Não, deixa eu falar. Mas quando eu te pergunto, você responde assim. Você fala que vai entrevistar ativistas, moradores, vereadores. Acho que eu podia tentar entrevistar um desses caras mesmo, do executivo, o próprio prefeito. Sei lá, só dele, deixa ele falar. Ele deve te conhecer, né? De detestar dele, tem que ser. Mas eu vejo que o Pedro Novaes, quando fez a tese dele, ele marcou o César Maia. O César Maia recebeu. César Maia é mais esperto que o você faz, então de repente eu acho que você podia. Paulo fez com o César Maia. Eu também. Eu acho que devia valer a pena entrevistar o prefeito. O tempo, né? Uma figura dessas importante que fez parte do lado do inimigo. Você aqui na tua fala você falou mais na revisão bibliográfica, né? Não apareceu na tua metodologia, mas acho que ainda tem coisa para fazer aí. Eu achei que ficou muito amarrado no Marcelo uma pessoa. Você fez alguma coisa com ele já? Não, me apaixonei. Você apaixonou por ele. Mas eu acho que ele, cara... Pela bibliografia dele. Pela bibliografia, nem conheço ele. Mas eu não li o livro que você gostou aí, que é a Água, como é que chama mesmo? A Prisão e a Água. A Prisão e a Água. Mas esse cara escreve sobre tudo. Né? Ele escreve sobre geografia, sobre diretor, sobre participação. Ele é geógrafo. Sobre crime. Eu sei, mas eu não sei se ele é a melhor referência para discutir ciências políticas, processo de participação. Acho que não é. Tudo bem que ele seja uma delas, né? Mas você se apoia demais nele. Eu acho que eu não tenho muita sugestão para dar, não. Tem uma ou outra aqui que eu vou falar, mas eu acho que precisava de... Tem gente que escreveu um monte sobre clientelismo, patrimonialismo no Brasil. Deve ter, assim, dissertações de mestrado aqui da UF, tese de doutorado. Mas aqui deve ter de Niterói, deve ter análise aí da sociologia, das ciências políticas, não sei o que é, de repente. E ver o que as pessoas falaram desse período, desse histórico aqui, talvez até uma coisa recente. Tentar dialogar um pouco com a produção recente, de repente você faz uma busca rápida aí e de repente descobre aí umas 4, 5 referências para você sair da dependência dele. Né? Eu acho que ele é tipo de saber. Imagina ele conceitual que é povo. Gente, pelo amor de Deus, não precisa do Marcelo Absurdo saber o que é povo. Eu entendi essa história dos personagens, né? Você vai entrevistar a pessoa, mas eles incorporam, né, a agência da posição social dele. Né? Ou seja, de repente o interesse de classe fica meio diluído. A universidade que está chamando de autônomos, tem uma universidade que é super conservadora, aí é parceira da prefeitura, com certeza. Tem membros da própria universidade, da UF, por exemplo, são parceiros. Achei que faltou. Consultoria para a prefeitura. Que a gente intervém na definição do papel desses caras, né? Quais são os interesses econômicos que estão possíveis? Porque o vereador ele não é um cara que está ali para fazer dinheiro, botar no bolso só, né? Ele faz isso também, mas ele faz um trabalho, né, para determinados agentes, né, aos quais ele presta uma obediência.
até um certo ponto. Né? Isso aqui é tudo, mas a corporação imobiliária supõe que deve mandar aqui, a Bessa, sei lá, não tem milícia, eu não sei quem são. Mas um grupo das empreiteiras deve ter no bolso muito desses vereadores, né? Sim. E aí, pois é, mas do jeito que está, quando você joga para o ator, né, para o personagem, para a figura, né, é interessante colocar o papel dele dentro também de uma estrutura. Claro que ele intervém, né? O judiciário tem uma hora que você fala da procuradoria, né? Talvez, será que o judiciário não tem um papel maior? O judiciário não, fala do Ministério Público. Não, o poder judiciário que eu estou falando, o Ministério Público. O poder judiciário não. Não. Procuradoria, Procuradoria. do Executivo, né? Como defensor do Executivo. Ou seja, que interesses os vereadores representam, né? Ou seja, para não cair naquela história que é só corrupção. Né? Eles estão atendendo aí para interesses de outras pessoas. Claro que eles levam um deles, mas eles não são eles que estão ditando as regras. Não é aquele cara ali que está mandando. Né? Pode até ser que algum, né, seja uma dessas figuras, mas em geral estão lá, né, a serviço que jogam com isso. Né? Eu acho que vale um diálogo maior com a biografia sobre definição de sociedade civil. Né? Sabe o que eu me lembrei? Lembra aquele livro Urban Fortunes, do Logan Mollett, que ele mostra como que os grandes interesses, como se eles se unem com a corporação imobiliária, não sei o que, como se diz a cidade como máquina de crescimento. Cidade como máquina de crescimento. Tem um capítulo antes desse, esse é o capítulo 3, que é o mais famoso, né? Tem um outro que ele fala que ele dialoga com o espaço, como é que está a formação do espaço. É bem legal. Eu acho que seria interessante, né? Junto com a biografia também do Brasil, né? Mas assim, como é o patrimonialismo, o petenismo no Brasil, talvez pudesse ter mais do que o Marcelo Lopes Souza tem oferecido, entendeu? Achei legal aquela. Você pegou da Mizuguchi, né? Uma referência, botou da lutas urbanas. Né? Eu acho que você vai achar, não acha que vai achar alguma coisa contando da trajetória política, do governo, não sei o quê, patrimonialismo. Eu acho que tem referência, não vai faltando. Tem uma hora que você pega figura 2, às vezes eu vou falar as coisas pontuais, né? Você bota até 2000. Qualquer gráfico agora tem que ir até 2010. 2010 já está defasado. 2010 está defasado. Né? Então, é um gráfico que eu mostro? Você começa a pegar dados de população. Tá. Tem que ir até 2010 no mínimo. Né? Já é ruim 2010. Tem uma hora que você faz uma crítica ao papel da internet, na página 21. Né? Eu acho que as pessoas, aí também, porque nem você, eu achei que você está. As pessoas estão começando a desacreditar na internet, né? Não é possível, né? Será que na internet é tanta mentira, né? Que você descobre. Eu lembro que te lembra aquele encontro que a gente nem concordou com o cara, né? Com o norueguês lá, que disse que a mídia tinha menos poder do que tinha, sim. Que na verdade as pessoas não acreditavam tanto na mídia. A gente falou assim, na Noruega, pode ser assim. No Brasil, a mídia tem um poder muito grande, não sei o que era. Mas eu acho que a internet, ela está ficando um negócio tão desqualificado, as pessoas vão tudo qualquer coisa, em qualquer lugar. Né? Eu acho que as pessoas estão começando a duvidar, talvez daqui para frente. Né? Se é para discutir isso a fundo, também acho assim, se é para vocês resolver escrever na sua dissertação uma crítica à internet, eu também não acho que é o Marcelo Lopes de Souza que vai te ajudar. Não estou falando que você tem que se aprofundar, teria que procurar uma outra coisa. E a tipologia que você usou é dele, né? Esse autônomos, parceiros, não é isso? Tá temporário. Eu acho interessante, mas eu acho que tenho medo dos interesses de classe sumirem. Entendeu? Assim, se você não está reconhecendo os agentes que estão, na verdade, produzindo espaço em Niterói, entendeu? E de repente ficar se concentrando em algum grupo de intermediário, você possa estar deixando de ver alguma coisa. Tudo bem, você vai estudar os intermediários, aqueles caras ali, mas tentar, não precisa ser um troço longo, né? Mas tentar entender um pouco mais. Você disse que os movimentos, aqui você falou até diferente, mas quando você falou os cooptados no texto, você fala que são os movimentos sociais. Todos. Tá estranho, hein? Tem um movimento social que não é cooptado, né? Tem uma boa parte que é, né? Tem outros que não, né? Tem outros que são parcialmente, no caso do Mendeley, uma parte.
regional que não está. Pois é, não, tem um grupo ainda que está fora, né? Ou que está indo para fora. Não, cuidado, nem todo mundo é computado. Às vezes você fala umas coisas do gasto de propaganda. Isso é muito mesmo? Eu não sei se é muito. Quanto é que as pessoas 50 milhões? Eu não sei se é muito. Quanto é que o Rio de Janeiro gasta? Quanto é que São Paulo gasta? Parece muito, mas pode ser que todo mundo gaste isso. Eu não sei quanto é que gasta. Fiquei na dúvida, hein? Tem que ter uma medida. Tem que ter alguma medida. Posso comparar com o orçamento até da cidade. E ver quanto é que o Rio de Janeiro gasta. Uma coisa assim, eu achei que realmente tem muita administração regional, porque você vê, o Rio de Janeiro tem 30, numa área com uma população 20 vezes maior, não, 10 vezes maior, né? Não tem sentido, aqui tem 14. Realmente é muita, né? Mas também não sei, você diz assim, não tem justificativa para a Fonseca ganhar mais, não sei se o critério for, sei lá, dinâmica econômica, gestão imobiliária, densidade. Tem que ver por que talvez até perguntar para alguém, o administrador, não é para alguém, por que é diferente? Por que você tem mais pagamento? Por que tem um orçamento O maior? que faz é aquilo que está ali na LOA. O que faz de fato? O que faz, por quê? O cara pode dizer, não, essa área é muito importante, porque aqui tem muitos negócios, então tem que ter mais isso, aqui tem muita mudança de uso, tem que ter mais não sei o quê, aqui tem muita gente pobre, aqui tem muito requerimento. Pode ser isso, pode ter algum sentido aí, né, em algum lugar. Uma coisa também, né, o legislativo ele não existe só para fiscalizar e controlar. O executivo ele existe também para fazer lei, né, fazer política. Eu não acho necessariamente pouco republicano o cara que não se elegeu virar secretário. Mas que foi empreender a mesma política. Eu não acho isso assim imoral. O cara se candidatou, o cara pode sensacional, não ganhou. Aí você volta de secretário. Ele estivesse naquela, talvez fizesse um bom papel. Entendeu? Sempre tem a possibilidade de existir corrupção, né? Mas não necessariamente. Uma coisa que eu pensei quando está falando lá da ideia de processo participativo, conhece o John Forrester, um cara, lembra o cara que ele fala sobre, tem um texto dele que assim, ele mostra como você manipular, ele fazendo uma crítica dos processos participativos, mostrando como que você manipula um coletivo. Aí ele diz assim, por exemplo, você começa a ver como chama a atenção para uma coisa que não tem importância. Estratégia. Como é que você faz? Aí fica todo mundo discutindo aquele negócio ali, o tempo passando. Aí ele coloca diversas situações assim, né? Uma é aquelas que a gente conhece, o cara fala dessa, aí faz um ritual, né, que todo mundo responde pouco. Essa é a clássica, né? Essa é meio coercitiva, né, violenta. Agora, às vezes o cara faz diferente, ele chama atenção para um, sei lá, às vezes coisas importantes, tipo aqui o Arco Metropolitano, aí começa a falar das ranchas que habitam o Brejo e Caxias, aí fica todo mundo falando das ranchas, os biólogos se levantam indignados, os ambientalistas, enquanto isso, acabou a conversa, aquela porcalhada que eles estão fazendo lá, né? O resto tudo vai na água, né? Esse texto de John Forrester é interessante, eu não lembrei o nome aqui. John Forrester. John Forrester. Ele tem um monte de livros sobre isso. Planejamento e conflito. Tem um deles que tem um texto que é exatamente assim. Planejamento em tempo de conflito. Eu me lembro foi o Rainer, o Rainer deu o John Forrester. Eu me lembro desse nome, mas realmente não me veio a cabeça. Mas tudo bem, eu vou implicar com o Marcelo Alves. Não, tem uma hora que ele fala, você cita ele. Você diz que caberia aos técnicos orientar racionalmente com isenção os gestores. Que história, que técnico é esse? Né? Não existe orientação racional, sim, mas com isenção, impossível. Igualzinho impossível escrever isso aqui sem política. Né? Eu não sei, você conhece toda essa história do salário, acho que está pesando, né? O salário dos vereadores, quanto eles ganham, os indícios de corrupção. Eu acho que ele podia entrar e pede página para mostrar que você sabe, né? Mas eles estão ocupando um espaço muito grande, a planta da Câmara,
fazer um estudo assim, a corrupção na Câmara Municipal, a gente sim. Ou então tem que ter cuidado, né? Porque não dá para ficar só citando os indícios, né, de safadeza, né? Ou você se botou a mão no negócio e depois vem todo mundo até te processar. Né? Assim. Sim. E eu espero que não processe o orientador. Espero que Que não processe o orientador. O problema é porque teve se um processar cara. é bom, né? Você Se eu sabe levar que um tem uma tiro... história, ninguém está gravando. Eu tô. Você sabe que tem uma história. Não, você pode. Lembra que tem uma história de que o Eduardo Paes tentou matar, mas pode da Vila Autódromo aparecia? Tem um assassinato. Que teve alguém que. Antes da gente entrar. Antes da gente entrar. Que queria botar na dissertação. Não, porque aí há indícios que Eduardo Paes está envolvido no assassinato. Mas você assassinou, você sabe. Não é isso? Talvez. Fala, né? Pô, aí disse que o cara pode ter mandado matar alguém, um negócio meio pesado, né? E acho assim, acho que, não sei se você já fez isso, mas valeria a pena dar uma investigada assim, tese, dissertações, em alguns lugares que pode ser que vocês aqui sabem muito mais do que eu, que pode ter alguma coisa interessante sobre política recente de Niterói, ver se você tem algum... Vocês conhecem, Regina e Cláudio conhecem, de repente alguém já escreveu alguma coisa, alguém para dialogar. Até para entender o que é específico de Niterói e o que é do Brasil mesmo, estrutural. Em todo lugar é assim também. Baixada de repente pior, no Rio de Janeiro, os vereadores. Pô, a gente foi renovar o contrato da pesquisa do Observatório de Conflitos. O novo vereador chegou para o Breno, cá entre nós, depois perguntou assim, e aí, quanto é que eu vou levar dessa? Ele falou, não é nada. Ele falou, vai dizer que o Eliomar não ganha. Não ganha. Por quê? Ele não contou nada. Não, o cara não queria acreditar. De repente, sacou e assinou lá o negócio. Câmara do Rio é mala de dinheiro no banheiro, né? Aqui eu já falei das administrações regionais. Importante... aqui você tem que falar um pouco mais, né? Se você for... Acho até legal essas relações, você mostrar, né? As relações, os secretários regionais, ela relacionada com o vereador, que você tem, acho interessante. Mas talvez ele tenha que explicar um pouco mais. O Rio tem isso, o César Maia fez isso, né? Quando ele entrou em 93, né? Ele pegou as figuras, criou as subprefeituras, e esses caras todos viraram vereadores depois. Ele foi. O próprio Eduardo Paes, diversos outros, e algumas figuras como a Rosa Fernandes foram eleitas donas, né? A Rosa Fernandes virou dona de Irajá, Penha, e até hoje é assim, de ligar para a prefeitura e mandar o secretário de obras fazer isso, fazer aquilo, agora o dinheiro você vai gastar na recuperação disso, continua aquele, não sei o que é. O mapa de Niterói tem que estar no início. Aquela parte que você fala da excelência é muito engraçado, interessante, mas está mais para artigo jornalístico do que para mostra a caretice, né, da Câmara. Mas é o ranço da política brasileira, não é só aqui. O judiciário é pior ainda. Né? Você ainda vai fazer, né, a parte da discussão dos instrumentos, né? Você preparou, eu achei legal, aqueles casos super interessantes. Mas você sabe que o Estatuto da Cidade não é. Ele traz a semente do mal. Está lá dentro. Ele que abriu a comporta. É o ovo da serpente. É o ovo da serpente. Por isso que ele foi aprovado. Ele foi aprovado no governo Fernando Henrique. Né? E tem lá, ninguém se incomodou, bota aí o que você quiser, desde que tenha bom ser, na verdade, ele sacramentou as operações urbanas, tendo exceção à lei, né? Então ele tem avanços, mas tem um monte de problemas também. Você fez aqui na tua apresentação o histórico do planejamento, buscou rapidinho, que você não teve tempo de escrever, não é isso? Você falou aqui por alto. Foi feito isso, foi feito aquilo, não sei o que lá, isso aí você ainda vai escrever, né? Sim. Eu acho legal, gostei do que você falou aqui, tem muita gente falta lá dentro, não deu tempo. A qualificação não tem que estar tudo bom. E uma história assim, a novidade hoje não é a submissão do interesse público ao privado, que sempre existiu. O negócio é que hoje isso é considerado virtuoso.
como se você estivesse reconhecendo as forças reais da sociedade. É impossível governar sem o apoio daquele que está produzindo a cidade, para o corporador imobiliário, investidor. Você não viu que saiu na imprensa? A isenção fiscal no Brasil foi 400 bilhões de reais. Então, assim, é mais do que o orçamento da saúde e educação juntos. É, o Estado do Rio de Janeiro. É virtuoso aquilo. Está falido e está tentando. Está falido e está dando isenção fiscal para outra direita. Isso é considerado virtuoso. Antigamente, o prefeito recebeu o empresário a portas fechadas para discutir um projeto com seus técnicos, era considerado corrupção. Hoje em dia, o cara é um cara avançado. Primeiro para conversar com os caras que vão realmente investir para saber se aquele plano é viável. Quem sabe se ela vai fazer. Hein? Quem sabe a administração vai fazer. Exatamente. Estão fazendo. E a Hermínia, cara, eu adoro a Hermínia, mas às vezes ela fala umas coisas, né? Então parece que os urbanistas não são vai. Aquele livro, Brasil Cidade, né? Era uma época, né, onde ela estava se lançando, né? Existia aquele projeto brasileiro, né? Como é que era mesmo? Chamava Instituto de Cidadania, né? Que veio a ideia do Ministério da Cidade. Então tinha uma ideia que naquele cenário, né, de só tomar lá da cá, né? De repente você vem com um projeto técnico, não, vou trazer pessoas, né, que estudam, que não têm interesses, só interesses políticos, são também técnicos da área, mas aí ela acabou assumindo um discurso meio quase tecnocrático. Achar que os urbanistas vão resolver o problema. Mas eu não acho que ela faz tanto assim, não. Naquele textinho, naquela coisinha que ela Na citação pegou, que eu peguei. a citação que você pegou é que ficou parecendo. Mas ali, acho que foi na citação que você pegou. Olha só, ele fala assim, Maricato diz que para desmontar este simular, os urbanistas deveriam reivindicar a adoção de indicadores sociais e urbanísticos que pudessem construir. Como se os urbanistas, entendeu, fossem isentos daquela história. Né? Claro que é melhor um parâmetro técnico, que você pode discutir a validade dele, do que só o interesse. Mas enfim, é isso que eu tinha a dizer. Depois eu posso falar mais coisa durante. Eu gostei, acho que vai ficar bacana. Parabéns. Obrigada. Agradeço muito, Fabrício. Aprendi muito, para variar. Eu respondo depois de Regina. Depois de Regina. Agradeço muito, acho que foram pertinentes e muito interessantes, contribuindo sobremaneira aí para... Você é informal. Eu sou formal, né? Você falou, eu estou exercendo a minha formalidade que você tão bem advogou a meu favor. Sim. Agora, professora Regina, os seus comentários também, que tenho certeza que serão tão geniais, esclarecedores quanto os Fabrício. Eu falo isso para mim agora. Primeiro eu queria agradecer aos dois, né? Meu mano e a minha companheira de luta por ter me chamado, já que a gente conversa todo dia, ela podia não ter me chamado. Bom, acho necessário dizer que eu também acho que o tema é super importante. Acho que é importante você mostrar claramente quais são as relações e o que acontece para você ter hoje a situação urbana que a gente tem. Agora, quer dizer, concordo com tudo que você falou, agora acho que está precisando dar um passo atrás. Você está na cena do crime. Você precisa dar um passo ou dois atrás, se colocar olhando para a cena do crime. Quando eu li aqui, como eu estou com a Cíntia toda semana, todas as audiências e reuniões, então eu senti a Cíntia falando nas reuniões. Então eu acho que está precisando realmente se colocar de fora para poder ter calma e tranquilidade para complementar, inclusive, a pesquisa. Porque, quer dizer, eu vou falar alguns pontos e depois eu vou pegar ponto a ponto. O que eu senti aqui? Eu senti a presença de Paulo Eduardo, vereador, na tese. Eu não senti a presença. É Paulo Eduardo e
como é que se chama? Não é apoiadores, A a base. situação. A base. Os vereadores da Eu base. acho que precisa dar um passo atrás e conversar com os vereadores, entrevistar os vereadores, saber o que eles pensam. Saber, inclusive, o que eles pensam do seu próprio papel. Ver que tipo de função eles têm exercido, para você poder ter um panorama do que é a Câmara, porque senão você tem um panorama que você já tinha antes de começar a estudar, que a gente fala cotidianamente, que é perdemos todas, entendeu? Não adianta, porque tem só 3 oposições, mas você tem que saber, você tem que qualificar melhor isso, até para você descobrir nuances, porque não é todo mundo pastoso, situação, nem todo mundo pastoso, oposição. A mesma coisa com relação ao movimento popular. Eu acho que assim, o estudo da Satie é super interessante, mas ele para lá atrás. Eu acho que tem coisa. A minha tese que parou em 2001 avança mais do que a Satie. E aí, na minha tese, eu até dou uma visão um pouco diferente de todo aquele movimento que deu origem à família. Então, assim, se você quer saber o que é o movimento social de luta pela terra e pela moradia em Niterói, precisa entrevistar também mais lideranças daquela época e mais lideranças atuais. Eu acho que não dá para nós, num trabalho científico, que talvez não precisasse ser tão rígido, mas não dá para a gente falar de cooptação sem conversar com eles. Né? Quer dizer, o que você está fazendo? Você está aqui enquanto movimento ou enquanto prefeitura? Quando você está no concurso? Quer dizer, quais são as lutas hoje da família? Mas é entrevista mesmo, né? Com a Manso, que é a presidente da família, com os diretores, e ver o outro lado, as associações que não estão participando e que agora estão formando um outro fórum. Porque aí você também tira a visão de uniformidade no movimento. O movimento está cooptado. Pronto, aí não tem perspectiva nenhuma. O movimento tem uma parte que está, uma parte que não está. Quer dizer, como é que isso acontece? Por que essa parte que não está fora? Como é que ela ficou fora? Inclusive, a gente sabe que uma parte dela, antes da eleição, estava do lado fazendo campanha. E agora está vindo. O que aconteceu? Quer dizer, qual é a história dessa associação? E a gente tem, eu acho que a gente tem a facilidade com esses personagens de ter essa proximidade que a gente está estabelecendo. E com o executivo, eu acho que vale a pena entrevistar seu Rodrigo Neves, se conseguir o seu Jorge Roberto Silveira. Eu acho que vale a pena recuperar esse histórico, porque foi um histórico marcante de evolução, né, das gestões. Godofredo Pinto, né, que teve uma passagem exemplar e depois caiu no vazio. Então, acho que para você ter uma visão mais completa do executivo. Então, eu acho que ampliando essa pesquisa de campo, eu acho que você tem uma visão mais aproximada no sentido de conhecimento, mas distanciada em termos de... Estou escorrendo sangue porque eu fico com ódio daquelas pessoas. Né? É bem assim que a gente fica essa diferença. Aqui não pode ter sangue. Tem que ter tranquilidade. Eu estou falando assim porque a gente escreveu um artigo junto e eu falei para ela assim, menos sangue. Bom, eu acho também que a coisa da participação, quer dizer, o que é participação? Eu acho que vale a pena aprofundar um pouco essa discussão sobre participação. Porque participação, a gente fala de planejamento participativo, eu como sou a mais antiga daqui, desde a década de 70. Era o nosso grande ideal, né? Promover planejamento participativo. Como é que isso foi evoluindo? Como é que foi utilizado pelas agências transnacionais simplesmente para explorar cada vez mais o povo? Né? A participação virou trabalhar em mutirão. Né? Então, como é que vem essa evolução e como é que está hoje? E aí você vê algumas experiências
se teu foco é também ver como é que esse diálogo e essa relação acontece, eu acho que vale a pena preocupar um pouquinho. Se eu estiver chegando nas vias de uma tese de doutorado, Cláudio, você pode alertar. Não, já está anotado aqui, já está anotado. Pensei a mesma coisa. O orientador está... Aí vou tirar minha modéstia, pega meu capítulo de tese que eu falo sobre participação, aí já dá uma ideia, pelo menos faz um resumo. Eu acho também que, assim, uma coisa que eu comecei a olhar muito, porque eu comecei a enfrentar grandes dificuldades, é o texto. Né? Está fácil de ler, né? Eu acho que você tem um bom texto, mas você precisa prestar atenção a fazer um pouco de economia de qualificativos. Aqui você falou tramóia, jogada. Então você vai colocando esses termos, eu acho que não pode, numa apresentação, numa defesa, e não pode estar escrito. Você tem que traduzir. O que é que eu quero dizer com tramóia? O que é que eu quero dizer com jogada? Né? Porque por mais... Quer dizer, eu acho que a tua dissertação ele tem que sair um texto que seja fácil de leitura para ser um instrumento de luta, mas não pode cair nessas armadilhas. Por exemplo, quando você fala planejamento estratégico, a consulta foi muito fraca. O que é isso? Então, evitar, tomar cuidado, todas as vezes que você estiver qualificando, você perguntar, por que eu estou achando, o que eu estou querendo dizer com muito fraco? Quais são os indícios? O que está me indicando que é fraco ou que é forte? O por exemplo. O por não foi porque Rodrigo quer. O discurso deles não foi esse. O discurso deles foi, a população pediu por. E a população pediu por quê? Porque é uma população de classe média que estava sendo ameaçada pela construção de conjuntos do parque. Conjuntos verticalizados numa área que eu fui lá morar porque eu quero morar em casa num lote grande. Então, um conflito de interesses, de classes, inclusive. Né? E que Rodrigo, muito espertamente, aproveitou para dar um prêmio para, aí eu acho que você tem razão, para o empresariado local, já que a OAC tinha vindo pelas mãos do empresariado nacional. Me permita uma parte. Sobre esse aspecto, inclusive, estávamos numa conferência das cidades e eu conversando com um dos empreendedores imobiliários, promotores imobiliários aqui, mas era o pessoal ligado ao capital imobiliário, foi o Biô, e ele me dizendo exatamente com todas as letras isso. Ele falou o seguinte, antes do permitivo, ele falando assim, ele não citou por permitivo, ele falou o seguinte, nós, agentes econômicos ligados à produção imobiliária, estamos agora sem campo para trabalhar, que as grandes empresas estão entrando em Niterói. Há uma outra escala de negócios vinculada a isso. Então, esse vislumbre, né, que a Cíntia está colocando, eu acho bem interessante para tentar separar mesmo e ver como isso aconteceu. Eu acho que, inclusive, eu esqueci, eu acho que tem que entrevistar o pessoal da DEIP também. Claro. Bio, né? Porque, porque até na habitação aqui em Niterói eles querem fazer parceria público-privada. Exemplo, o Crivella está querendo fazer Rio das Pedras. Depois... E aí você usa-se muito, estamos aqui, estamos quem, Carvalho? Entendeu? Você usa, e você falou, estamos fazendo não sei o quê. Eu acho que tem que, essa coisa do distanciamento, eu acho que é uma coisa bem importante. Agora deixa eu ver as coisas mais importantes.
quer dizer, você começa falando sobre o planejamento aqui, né? Então, com o Jorge Roberto Silveira, que eu acho que quando você fala sobre o vazio identitário, não sei o que, eu acho que tem que citar, quer dizer, como é que isso aparece, né? Quer dizer, você tem uma cidade, você teve Gata Moreira Franco, que arrombou os cofres, aí você vem Valdemir Bragança, que não tinha dinheiro para nada, que é uma cidade com caos. Aí você vem Jorge Roberto Silveira, que começa a querer resgatar o amor pela cidade. E como? Criando identidades, e o mar que foi o grande símbolo, né? Quer dizer, há duras penas, né? Porque num terreno, uma rocha toda porosa, teve que encher de concreto, gastou tudo quanto foi dinheiro para poder botar o símbolo. E a partir daí essa construção. Acho que pode detalhar um pouquinho. Isso é fácil, porque isso tem bastante literatura. O caso da luta pela terra, na verdade, a UNAMP surge como uma reação, quer dizer, como a luta pelos transportes, por causa daquela coisa que o Clássico esteve falando, né? Os ônibus estragavam. Enguiçados. Movimentos e também, movimentos enguiçados. E também a luta pela terra, contra os despejos que começaram a acontecer de uma forma muito violenta. Né? Então, acho que é isso, e depois é que surge a Fanite. Aí a Fanite juntando os diferentes movimentos. Eu não sei, eu na minha tese, eu não sei isso, eu não sei mesmo. Eu, na minha tese, quando eu entrevistei, eu botei quem que eu entrevistei, que dia, que horas. Mas você pode pôr no anexo, né? Eu botei em qual de página. Eu fiquei com medo de botar o nome do cara. Não, às vezes não tem que perguntar, eu acho que pode perguntar. Tem uma questão da fonte, né? Isso é uma questão. Por exemplo, a minha tese, os pós e os agradecimentos, eu geralmente agradeço aos fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Acabou. Eu botei a data que eu fiz a entrevista. Né? Tem coisas aqui que são recuperadas através deles contarem. Você tem que dizer qual é a tua fonte. Tem que ver como citar isso para preservar a pesquisadora. O cara e a pesquisadora. Mas isso a gente vê, acho que isso aí perfeitamente. FANIT não é Federação Municipal das Associações, é Federação das Associações. O que eu escrevi? Atores do município de Niterói. Federação Municipal das Associações. É que nem o... Desculpe, Fabrício de Oliveira Leal. Você esqueceu que os sindicatos também participam do concurso. E eu acho, quer dizer, eu não sei. Bom, considero se quiser. Eu acho que, por exemplo, no concurso, você tem alguns segmentos, né? Por exemplo, segmento de entidades profissionais e acadêmicas. Né? Hoje, se fosse o IAB e se fosse a UF, estaríamos ocupando o mesmo lugar, defendendo coisas diferentes. Então, acho que é bom dar uma balizada nisso, né? Quem é quem? Eu acho que o fato dos empresários, quer dizer, o capital imobiliário, guiar o que o município vai fazer em termos de ocupação do solo, isso é histórico, não é de agora. E não é Niterói. Nas cidades brasileiras, quem comanda o uso de ocupação do solo é o capital imobiliário. Como ele vai agir, eu acho que pode ser que tenha diferenças. Os conflitados, eu acho que também tem que... Eu tenho um certo receio de colocar todo mundo como cooptado, porque senão a gente fica sem esperança de novo.
optado ou cooptável, eu vou continuar a berrar para quê? Então, eu acho que a gente, essa qualificação, aí eu acho que é importante, né, qualificar. Aí você fala assim, tem umas coisas que você fala assim, passada a expectativa, a expectativa é processo. Você tinha falado antes, a entrada dos assessores, está aqui na página 26. Então, todas as vezes que você falar alguma coisa, se referenciar, se perguntar o que você está querendo realmente dizer. Eu não sei se você deu para entender. Eu entendo porque eu conheço, né? Porque você fala assim, é o caso, por exemplo, da ameaça sobre parte da comunidade do Fazendinha Sapê. Por alguma conjuntura desconhecida, a situação de moradores sobre a área ambiental no local parece ter sido esquecida pela prefeitura. Mas tem que explicar isso. Porque fica assim, é porque a gente conhece. Isso é 27? Você tem que escrever pensando no cara do Você tem que pensar que quem está ali não conhece. Né? Porque senão... Quais são as observações com relação aos vereadores, né, atender os interesses pessoais? Eu acho que uma coisa que você podia fazer, você vai sair com uma tarefa, eu acho que você podia entrevistar esses administradores e perguntar, assim, quer dizer, qual a expectativa, quando você assumiu, quer dizer, qual é a tua expectativa da tua função no cargo? Qual é a função que realmente... Eu sei qual é a função que está no papel, mas a rotina, a dinâmica do real, às vezes leva a gente para um outro lado. O que efetivamente você está conseguindo fazer? E cruzar com população o gasto, população e área, né, e desafios que tem aqui na região. Eu imagino assim, um direto seria a população. Quantos reais por pessoa, por habitante? Para você poder comparar, porque senão fica difícil comparar a atuação. E aí, fazendo a avaliação do que ele tem feito, aí te dá mais ou menos um balizamento, se foi muito ou se foi pouco. Porque um que recebeu pouco pode ser porque ele seja uma operante. Eu já vi gente em ministério ter um orçamento e não gastou o orçamento, devolver. O orçamento é com o pessoal, né? Tem lugar que tem gente, tem diversidade, não acontece. Tem que lembrar que as administrações regionais, o orçamento é para pessoal, tá? Não, eu sei, pois é, mas aí você vai perguntar o que você tem feito. Você vai ter quantas pessoas que você gasta? Quadro de pessoal, quem sabe perguntar sobre as expectativas, eu acho interessante, porque o cara pode falar, ele primeiro pode olhar para você com um ponto de interrogação, esse tamanho da cabeça. Aí você, isso já responde. Não tem a menor ideia. Como assim, expectativa? Não pode falar isso. Eu não tenho expectativa, estou aqui porque fulano me indicou, sei lá, não vai falar assim dessa maneira, né? Mas isso já dá um perfil mais ou menos o seguinte, a administração regional, alguém chegou e colocou fulano lá. Né? A outra coisa... Sem palavras a gente percebe algumas coisas, né? A reivindicação popular era a redução e até extinção. Tem que ter fonte disso, porque senão fica o discurso. Eu não botei não, o Secob? Não, talvez nesse lugar eu não tenha colocado, tá? Entendeu? Mas quem é o Secob? O que o Secob representa? Entendeu? Eu acho que também tem... Não pode, aí eu acho que essa expectativa não pode ser vista só por uma entidade que é composta por duas pessoas. Vamos falar de verdade. E
Que é lógico que expressa muitas demandas importantes e tal, mas é composto por duas pessoas. Na conferência, uma das conferências das cidades, Tem os agentes que são uma ONG, maravilhosos. uma das conferências da cidade, a Cíntia deve se lembrar, a Regina deve se lembrar, tinha uma ONG. Tinha o quê? Uma ONG que atuava muito. Centro de Estudos Antônio Gramsci. Era ele mais, sei lá, 3 pessoas, entendeu? E eles tinham uma posição ali, inclusive, quase criticando o concurso do Niterói. Não sei se você lembrar, o cara, não, estava aqui. Acho que essa aí. Ar-condicionado? Não, é gelo. So, Tem um trecho aqui que aí você vai ver que eu acho que não cabe, que é um discurso político. Que às vezes você fez também, não chegaria a dizer panfletário, mas um discurso de audiência pública. Qual página? Você entendeu? Eu vou te dar isso. O PLIS, você também passa assim, ó. Fala um pouquinho mais do que foi feito. Entendeu? Porque eu acho que o PLIS também mostra já essa sistemática das audiências públicas. Essa sistemática não foi criada agora. Lígia de Jorge, foi tá? feito. Lígia de Jorge. Lígia de Jorge. Eu sei, mas o PLIS era a mesma sistemática. Não era não? Talvez um pouquinho diferente. Era Eu diferente. cheguei a declarar que eu era feliz e não sabia. É verdade. Porque a a situação está chegando a tal ponto. A Dir, mesmo dando saltos mortais, quando ele ficava muito irritado, ele delegava, mas deixava acontecer. E agora não. Porque agora a sistemática é a seguinte: 20, 40 minutos de uma mesma apresentação em todas as regiões da cidade. E depois exercício de síntese da população. Cada um só pode falar uma vez, 3 minutos. Sem direito à réplica. Depois ele fala, ele responde o que ele quer, do jeito que ele quer interpretar a tua pergunta, e você fica arrancando os cabelos e não pode falar mais. Essa Então, é ele uma audiência veio- pública. Ele provou que a torna onerosa aumentou de 11.000 para 489, né? 145. Não, É, o 468. onerosa aumentou para 468 e a ADM, que pulava com os 11.000, continuou sentado e não fez nada. Não é possível que tenha aumentado assim. Isso falando, dando resposta sobre dinheiro para habitação. Eu acho que vale você falar representatividade, quer dizer, você fala um pouco sobre democracia representativa direta, eu acho que valia a pena passar, né, nesse capítulo. Sobre Democracia, porque ela fala de representatividade, então ela está falando de democracia representativa, direta, né? Fazer um pouco essa distinção. Não quero me colocar como o centro do mundo, mas ali pode facilitar a tua... E casos como, por exemplo, e por falar no oportunista, uma curiosidade. Curiosidade é o rodapé, o anexo, alguma coisa. Vamos comigo. Beto da Pipa com seu ônibus para Nossa Senhora Aparecida. Que é uma curiosidade mesmo. O cara eleito que ele leva e ninguém se pergunta. Que dinheiro será que ele aluga esse ônibus para levar esse ônibus, né, esses 10 ônibus? Não, leva todo 25. ano. 25 ônibus leva todo ano. A população para Aparecida do Norte. Com salário de vereador de 7.000? Como assim? 12. Foi isso? 12. Como assim? Não leva. Outra coisa é o negócio do salário, que parece denúncia, né? Você está denunciando. Também acho que não cabe planta.
E aí tem um monte de coisa que eu já... Acho que eu já falei tudo, porque agora vai ser mais específico. Como eu vou te Você vai me dar dar esse... o meu exemplar, eu acho que ficaria por aí. Quer dizer, então assim, para resumir, passo atrás, cuidado com qualificativos, cuidado com os conceitos que você vai usar. Então, se você está falando de democracia representativa direta, você explicar. Se falamos de participação, o que significa participação? Quando você teria efetivamente participação real, como é que seria isso? O que significa isso? Quais são as exigências até para você poder ter um processo realmente participativo? Se questionar até se um processo participativo, será que vai dar realmente poder para o povo? Porque se você tiver um processo realmente participativo, eu fico pensando que quem detém mais conhecimento vai ter possibilidade de participar mais e de, mesmo sem frequentar os gabinetes, colocar, levar mais à frente suas demandas do que a população com baixa escolaridade, que trabalha o dia inteiro, que não sabe, às vezes não percebe a importância do que está sendo debatido, porque não entende o que está sendo disponibilizado para leitura, não tem o hábito da leitura, não tem o hábito da discussão. Quer dizer, como é que a gente torna a participação um instrumento de democratização das decisões, né? É isso. De resto, eu acho que vai ser um bom instrumento de luta, né? Eu acho que vai, você fazendo os ajustes e complementando, não precisa complementar no nível, sabe? Não, eu acho que vai ser um documento importante na luta contra essa cidade e outras mais democráticas e justas. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Acho que a Cíntia tem... As Cíntias que estão aqui presentes, né, enquanto futuros qualificandos, né, têm oportunidade de ver o que é uma banca de qualificação muito rica. Né? E ela só pode ser rica porque o material que a Cíntia entregou é rico. Porque senão, chegasse e todo mundo, realmente está bom, não sei o que, é bom. Mas não, ela traz um conjunto de aspectos importantes para a nossa reflexão aqui, mas eu vou dar um tempo para a Cíntia. Você não precisa responder tudo, você responde o que você achar mais importante, mais significativo, especialmente que te traz mais dúvida. É isso que é importante da qualificação, porque senão a gente não sai daqui hoje, são vários pontos. E eu fecho a sessão depois com alguns comentários. O orientador não tem que falar muito, mas é importante, dada a riqueza dos comentários que foram feitos, eu quero mencionar assim, alguns aspectos. Então você tem aí um tempo, não muito grande, para você pegar as coisas mais que você considera que te deixaram mais em dúvida das observações. O resto é mais o seu trabalho, o trabalho de orientação ou desorientação. Posso só notar? Quer dizer, eu acho que assim, não é uma resposta. Né? Não é. Não é responder como o Barandinho faz, mas é trazer as dúvidas mesmo. Eu acho, por exemplo, exame de qualificação muito mais interessante do que defesa. Muito mais, porque defesa acabou. Você não pode, aqui não. Né? Fez, não fez, pronto. Né? O máximo tem que consertar um bocadinho. Ou não. Depende da defesa, né? Depende porque algumas defesas pode ser um mal dano. Mas sim. Pode, eu acho legal porque a gente contribui. Bom, sem querer dar uma de Barandier, tem alguma coisa que eu acho que eu posso não ter sido clara, principalmente em relação a você, Fabrício, porque o meu objetivo, eu não tenho dúvida que tem algumas coisas que a minha qualificação do que eu estou falando pode não estar clara, mas eu quis restringir o meu, por exemplo, movimento social para mim, eu não estou querendo falar do movimento social na cidade, eu não estou querendo falar do movimento social pela regularização fundiária na cidade, eu estou querendo falar isso dentro do
conselho, dentro da conferência, e aí eu vou estar meio que dentro daqueles cooptados sim, entendeu? Porque aí eu tenho medo de eu estar... Porque não é minha intenção fazer um histórico de todo o movimento social em Niterói. Não é, entendeu? Então, assim, quando eu estou falando naqueles personagens, eu não estou desprezando de forma nenhuma as considerações de vocês, porque eu acho que são ótimas. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, eu estou querendo restringir o meu campo a aquelas situações, aquele movimento social que participa ali. Eu posso até estar equivocada no sentido de estar esquecendo algum grupo que eu não citei. Mas o movimento social é um segmento, é a denominação de um segmento dentro do Compur que é representado pela FANIT, que é cooptada hoje. Não foi, hoje até mudou, mas no meu recorte, Rodrigo Neves, os caras eram funcionários da prefeitura, funcionários comissionados, entendeu? Então, assim, aquele negócio também que você falou de não fazer uma tese de doutorado, talvez eu precise, sim, citar um pouco, mas eu não queria me estender muito em Jorge, em Godofredo, entendeu? Eu não sei se isso não é uma coisa extensa demais. Concordo com a economia nos qualificativos, tirar o sangue, perfeito. Eu acho que essa história do PUC Pendotiba é ótimo. Eu pulei o Fabrício aqui. Eu acho que essa história de abrir com Niterói pode ser interessante, porque, sem dúvida, eu estava com uma coisa muito, muito focada na minha cabeça e você está me dando um ponto de vista de quem não é de Niterói, que fala assim, olha só, melhor você... Acho que isso pode ser interessante, sem dúvida nenhuma. Eu estou querendo usar os grandes projetos, eu não estou querendo me estender sobre a OUC, por exemplo, eu não estou querendo falar sobre todo por Pendotiba, entendeu? Eu estou escolhendo essas obras de Niterói que são grandes projetos, e eu vou dizer por que são grandes projetos, e aí eu vou pegar a contribuição de vocês, entendeu? Para mostrar que isso é o que foi feito, por isso eu falo das outras obras que não são grandes projetos, e como é que foi esse processo de discussão dentro de conferência, dentro de audiência pública e de conselho, entendeu? O Marcelo Lopes de Souza, posso até pensar. Mas eu cito, eu falo da Maria Glória Gon, ela também fala bastante sobre participação social, tem alguma coisa também do Luiz César e daquele menino... Um que deve ser parente teu, Leal, como é que é o nome dele? Um que fala de coronelismo. Não é meu parente, não. Vitor Antônio Leal. Isso, é um Leal. Entendeu? Então, assim, esse movimento social, eu até quero ouvir Regina quando ela diz que não, mas eu estou me referindo a eu tô muito focada em algumas situações, entendeu? Assim, eu não estou querendo ampliar. Minha intenção não era ampliar de falar de coisa demais, entendeu? Então, aí eu não sei, aí acho que até uma discussão, uma coisa para conversar até com o Glauco, de avaliar essa proposta de vocês. Eu acho que estende muito. Minhas entrevistas, sem dúvida nenhuma, não... Eu fiz uma entrevista, eu estou querendo entrevistar, sem dúvida, não vou entrevistar essa galera toda, não estou pensando em entrevistar Rodrigo Neves, porque eu tenho problema de estômago, mas... De repente eu vou entrevistar o Barandier como subsecretário. Deixa lá. Então eu estava pensando, até por uma questão de facilidade, entrevistar a Verena, eu acho que pode ser mais difícil, mas posso entrevistar o Barandier, sem dúvida nenhuma, como subsecretário. Eu acho que ele é uma figura importante dentro do governo, até porque a Verena era um vaso, né? Então ela não tinha muita representatividade, embora fosse. E outras lideranças, sem dúvida nenhuma, pensei, vou entrevistar, não sei se Biô ou Cheades, mas enfim, entrevistar sem dúvida nenhuma, mas isso está na minha programação. E a minha dúvida era basicamente isso que vocês cortaram, que era essa denúncia dessa coisa de dinheiro, não sei o quê, e de repente eu comecei a ver, não tinha nada, quando eu comecei a escrever sobre o legislativo, começou a aparecer coisa, eu falei, cara, será que coloco? E fiquei realmente na dúvida, até porque eu quero continuar viva depois de apresentar, entendeu? Eu não acredito muito em processo, não. Em Niterói a coisa pode ser um pouco mais forte do que processo, e eu queria continuar viva, então... E é aquela coisa, né? Essas coisas não são prováveis, né? São coisas que se sabe, todo mundo sabe,
Quanto ao coloquial, eu queria me defender no coloquial, porque assim, eu acho que é interessante ser coloquial, até, e Regina me deu a palavra que é tipo assim, um texto fácil de ler como instrumento de luta, entendeu? Então eu acho que assim, para mim é por aí mesmo, entendeu? Eu tenho uma implicância particular com a questão acadêmica, a dificuldade acadêmica, e a coisa que assim que mais que eu tenho, não sei se é mais dúvida a palavra, é porque eu tenho uma pretensão muito grande porque assim, isso tudo que você fala, mas isso aqui a gente já sabe, a gente quem? Entendeu? É a gente aqui, acadêmico, é um grupo muito pequeno, entendeu? Eu fico vendo assim, pessoas da minha família que são terceiro grau, as pessoas não sabem de nada, entende? Então assim, eu acho que a gente também vive, aqui ó, a gente também vive, dá para fazer isso por aí? A gente vive dentro de uma bolha, entendeu? Então assim, eu tenho uma pretensão muito grande de que isso pudesse sair um pouco disso, entendeu? Que a gente pudesse, essa discussão que está na Câmara, que está aqui dentro da academia, que isso de alguma maneira pudesse vazar. Isso eu acho que é pretensão, entendeu? Mas sem pretensão eu não sei se a gente caminha, né? Dessa coisa de extrapolar mesmo, porque isso que a gente já sabe, é assim que funciona, as pessoas não sabem, as pessoas não vão, as pessoas não têm interesse. Então, então assim, não é minha intenção ficar falando extensivamente assim, de que é o Alcedo, o que é por Pendotiba. Eu queria realmente pegar essas situações e usar como é que foram. Claro, eu vou ter que dar um panorama do que é mais ou menos aquele projeto, o que é aquela OUC, o que é aquele... E como é que foram, o quê? Naquilo que surgiu foi na audiência, aí eu quero, na audiência, ver como é que foram esses embates, as apresentações da prefeitura nessas situações que são umas coisas maravilhosas, que ninguém entende absolutamente nada, isso que a gente já falou, que a gente já sabe, entendeu? Mas as pessoas não sabem, porque as pessoas não participam. Eu não sei se vai adiantar nada também, entendeu? Porque não vai ser... As pessoas vão se apaixonar pela minha dissertação e falar, e agora vamos para o movimento social. Entendeu? Mas aí é o tal do negócio, né? Se todo mundo é cooptado, vamos fazer o quê? Vamos embora para casa fazer crochê, né? Então, mas eu acho que é por aí. No mais, eu acho que assim, as contribuições foram fantásticas, sem dúvida nenhuma. Tem diversas coisas, a maioria do que vocês falam. Só essas extensões que eu fico... essa coisa assim, além de ficar falando de Jorge Roberto e Godofredo, eu acho que, eu não sei, eu realmente tenho dúvida se é para ir tanto e de tantas entrevistas. Afinal de contas, eu tenho que fechar esse trabalho em dezembro, né? Então... Agora? Porque eu tenho que entregar em fevereiro. Vocês têm que ter um mês para ler. Eu tenho que revisar em janeiro, eu tenho que terminar em dezembro. Me parece que você pode ter mais um semestre. Não, Você eu sou pode... bolsista. Não pode? Pode, porque Paulo estendeu. Foi bolsista. Foi. Pois mas vamos voltar aqui. Nós estendemos, talvez pode perder a bolsa. Não. Você estende, sem pode estender por bolsa. 6 meses, mas sem Sem bolsa. bolsa. A bolsa é durante 2 anos. É. Você perde a bolsa, mas pode estender. É 6 meses. Eu Acho que sim. Muito bem. Ao orientador não cabe falar muito, mas é importante esclarecer alguns aspectos. Né? Bom, está aqui a carta de agradecimento, Fabrício. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois. A experiência. Isso é do programa, Regina. Mas Isso é do programa, Regina. Fala com a coordenadora. Vai ter colegiado, fala com a coordenadora. Muito bem, pergunta lá. Bom, igual uma vez eu lembro aquela chinesa que nós trouxemos aqui, lembra? Você trouxe aqui. Aí eu falei, eu vou te mandar uma carta, coisa agradecendo. Ela falou, tá bom, eu vou prender um quadro para pôr na minha parede, porque eles não precisam disso lá. Ou seja, o que a pessoa fala é verdade, a expressão é verdade. Eu falei, eu fiquei me olhando cara de idiota, assim, foi muito
simpáticos. Bem, primeiro, um contexto geral, não adianta entrar assim na coisa. A Cíntia, ela está fazendo um exercício que é difícil. Aqui eu estou falando mais para os futuros qualificantes, né? Seja de mestrado ou doutorado. A Cíntia está imersa na questão. Quando você está imerso na questão, às vezes fica difícil você ter um estranhamento. E no caso da Cíntia, a coisa se torna, às vezes, um pouco mais acirrada, porque já é uma pessoa que tem personalidade, não é uma pessoa que nasceu ontem, ou seja, tem uma experiência já, uma vivência muito grande, não só como arquiteta, mas como como ativista de movimento social. Ela tem um blog, ela começou a partir de observar a cidade a partir disso, né? E aí auxiliando a campanha de um vereador, e foi chamada para colaborar com o vereador, que é um dos únicos vereadores aqui de oposição de Niterói. Isso já traz um envolvimento grande, consequentemente uma dificuldade grande de ter esse estranhamento. Eu venho falando sempre que possível disso, eu falo para ela, eu costumo usar esse termo sangue na boca, foi eu que usei com ela uma vez, você tem menos sangue na boca, não dá. E é difícil esse exercício, especialmente porque aí tem a particularidade de cada um de nós. No dela aí, ela vai ter que fazer um esforço mesmo, Cíntia, de ter esse distanciamento. Certa vez estava num concurso recentemente, o Barandier acabou, o Barandier é o secretário atual secretário de urbanismo, e foi a primeira sessão dele do concurso, ele como secretário de urbanismo. E eu, como membro do concurso, eu falei, olha, eu quero parabenizar você e tudo, você ter, enfim, atingido esse cargo, essa coisa toda. A Cíntia virou assim para mim, depois, eu não sei como é que você aguenta falar isso para ele, não sei o que. Eu falei, não, veja, há um mínimo de si. A Cíntia deve se lembrar disso, eu falei assim, olha, há um mínimo da sociabilidade, o cara é complicadíssimo. Aliás, bota complicado nisso, né? Mas tem simples também. E ele tem uma posição política que é contrária que eu tenho, né? Mas nós estávamos ali, né? Não se tratava de eu fazer jogo com ele, não se tratava ali naquele meio de campo, né? Esse exemplo não é, esclarece em parte, né? Essa necessidade que eu acho, assim, de que você tem que fazer sim. A banca já apontou para isso, e eu acho que tem que fazer sim. É necessário esse esforço de estranhamento, né? Para você, inclusive, eu pego uma observação que os dois fizeram, para você até se questionar das coisas que você quer dizer. Fala, peraí, o que eu quero dizer mesmo com isso? Então, esse estranhamento é necessário. Né? Isso talvez eu acho que foi a questão, dentre as diversas questões, mas uma questão importante, que eu acho que você vai ter que fazer esse esforço aí. Acho que na hora dos teus objetivos, isso é uma questão meio secundária, mas eu quero falar, eu vou te passar, eu anotei, procurei anotar tudo, vou te passar isso por e-mail ainda hoje. Esclarecer qual é o objetivo geral, esclarecer quais são os objetivos específicos, enfim. A Cíntia entregou 70 páginas, estou falando que o Fabrício comentou isso, que eu estava chamando ele, a gente, amigo, a gente intima, né? O Fabrício é uma pessoa que mora no meu coração. Então eu falei, Fabrício, ela vai dizer, eu almoçando, até tive que pagar o almoço dele, não, estou brincando, almoçando, por exemplo, vai separar uma banca. Tá bom, talvez se você tem agenda aí, não é? Mas, eu entreguei 70 páginas. Ah, ele comentou 70 páginas. Aí eu falei assim, nem o orientador tinha visto as 70 páginas, mas não é deficiência da Cíntia, não. Também não foi deficiência do orientador, não. E a Cíntia está tendo muita seriedade com o trabalho dela, fazendo bastante, e ela está produzindo, enfim. É porque eu falei, olha, já tinha uma coisa fechada, e ela adiantou essa coisa, o que é bom por um lado, não é que seja ruim, mas é bom, mas eu não tive também acesso. Ela me falou, eu estava indo para a Noruega, para o congresso, para o encontro que a gente foi. Ah, você vai ter tempo de ler? Eu fui, claro, eu falei, não teria condições de ler, dificilmente quando vou ter condições, posso até tentar de ler no avião, alguma coisa assim, não tive nada. Não deu lá, né? Muito bem. Mas é um aspecto positivo. Eu, inclusive,
essa possibilidade de discussão. Acho que nesse estranhamento, a linguagem coloquial também acho, e a Cíntia também tem uma certa, ela mesma assume, não, ela tem uma certa complicação com uma academia, você tem que fazer um mestrado na academia. Tem uma linguagem, né? E não se trata de excelência, Vossa Excelência, nobre professor Fabrício, não se trata disso, a gente até é bem aqui, como é que se diz, mais flexível no nosso tratamento. Mas tem uma linguagem assim, se você quer fazer de uma linguagem mais coloquial, é um desafio. Agora, essa linguagem coloquial, aí eu vou fazer uma brincadeira. Há coloquiais e coloquiais. Eu não posso falar rabo preso, não dá, tem certas afirmações, não pelo termo rabo preso, mas eu tenho que explicar muito antes, até porque esta sua dissertação, e a dissertação, um D maiúsculo e gótico, não é uma tese de doutorado, deu tanto para discussão que de repente pode virar uma tese, mas não. Eu acho que você pode até, se for do seu interesse, deixar parte do material que foi discutido aqui, foi ricamente sugerido aqui, para um projeto de doutorado já muito bem amarrado, né? Eu acho que tem um anterior, não dá para ser uma linguagem coloquial em alguns momentos, e até porque você quer, como você bem falou, ficar vivo e seu orientador também. Ficar o quê? Ficar vivo. Apesar da idade do seu orientador. Enfim, então, eu avalio que termos como jogada, tramóia, rabo preso, que você usou aqui, eu não me lembro mais do texto, não dá para fazer isso, entendeu? Tem que dizer isso de outra maneira. E veio aqui, eu não tenho Facebook, mas o pessoal que usa Facebook gosta muito de fazer, a tal da linha do tempo. Eu acho que se você fizer uma linha do tempo em Niterói, e tem um trabalho, de novo também, tem um trabalho que eu e Fernanda Santos escrevemos sobre o caminho Niemeyer, onde eu acho que até eu te passei esse trabalho, a gente tenta historiar um pouco a política em Niterói, que a gente resgatou, né, que depois acho que até foi usado em algum relatório nosso, não um trabalho em si, mas como fonte. Eu disse, não, eu não estou dizendo que você não cita, eu estou entrando mesmo de você falar a linha do tempo, e já para quê? Porque amanhã esse trabalho, certamente, ele vai para a Universidade Federal do Pará. Alguém vai pegar assim, já vou pegar esse negócio de participação, quero ler sobre isso, poder legislativo, poder executivo, para ele entender um pouco, inclusive na defesa, o oral, o que você vai colocar oralmente, ele deve ser pontuado para alguma explicação. Porque imagina, tem aqui, eu falei Pará, não para falar do nosso amigo ali que é do Pará. Agora que me lembrei, o Rogério. O Rogério, ele não conhece muito aqui, então imagina o Rogério na tua defesa, você fala, não, porque o Jorge, o fulano. Peraí, quem é Jorge? Entendeu? Quer dizer, acho que você tem que situar melhor. Essa ideia da linha do tempo, me parece que você pode ir mostrando, não só no texto, mas também fazer uma linha do tempo. Com as questões que vocês levantaram, eu fiquei pensando, eu realmente comecei a pensar, porque vocês me propiciaram um estranhamento. Isso é importante. Né? Eu, na ânsia da revisão propriamente, eu estou pensando aqui o seguinte, como reportar melhor o que ela vai falar, porque não dá para falar tudo isso, ela não terá tempo para isso. Se ela for discutir participação, ela precisa dar mais consistência teórica do que a participação. Ela pode dar alguma consistência teórica que é necessária. Acho que as entrevistas, Cíntia, com todos os problemas, eu acho que as entrevistas poderiam fornecer um material interessante para você poder lançar algumas possibilidades de interpretação. Não fazer entrevistas exaustivas, mas assim, você pegar, por exemplo, talvez o Rodrigo Neves, se for o caso, se você aguentar o Jorge ou o Roberto, se tivermos acesso a ele, porque você tem meio que um panorama que pouca gente tem. Eu acho que talvez seja interessante o pessoal da ADM pegar alguns agentes importantes assim para tentar, olha, esse é o panorama e situar Niterói nesse panorama. Acho que é isso, basicamente, sim, o que Regina falou, que eu anotei aqui, né? Aliás, que nós estamos comentando hoje, mas não ligado a Niterói. E a questão que emergiu na Noruega, quando eu apresentei, Fabrício estava lá, não sei se se lembra do espanhol e do alemão,
sentaram ali, a sessão estava esvaziada, tinha mais brasileiro, que era mais do nosso grupo, mas tinha esses dois caras que foi interessante. Que eles, enfim, em determinado momento o Esparro falou assim, a democracia, ele colocou ainda nisso. Ele até falou, gente, desculpe, eu sou a favor da democracia, mas eu não vivo uma democracia. E o alemão, ele começou a dizer o seguinte, mas como é que as pessoas aceitam isso? Porque eu falei da cooptação como dois elementos, mas era um elemento que a gente percebia. A gente não sabia se tinha outros. Mas como é que elas aceitam isso? E eu não soube responder, eu disse, olha, eu não sei, porque a gente consegue perceber coisa. E o Wagner, o nosso coordenador lá, ele veio com uma questão muito interessante, falou, olha, Glauco, eu apresentaria aí o trabalho ao contrário. Ele falou assim, por que as pessoas aceitam esse tipo de política? A partir para além da cooptação, eu entender melhor isso. Eu anotei e falei, interessante, isso que eu não tinha pensado, né? E nós, como autores, então, não sei se você pensou isso, mas eu, para mim, lá na Noruega, quando eu falei, pô, é realmente isso. Sabe, a vontade de falar, peraí, pessoal, então eu vou ali rapidinho, vou rever algumas coisas aqui, volta aqui, e apresento de novo. Fica aí só, toma um café aí, dá um tempinho aí, bate um papo, entendeu? Então, reescrever. Então, eu acho que essa questão é o que é a participação hoje. Será que essa participação pode garantir alguma coisa? O compor hoje as audiências públicas, talvez falar dessa mecânica de meia a 40 minutos para o expositor e só tem direito a intervir uma vez, isso daí é autoritarismo. Revestir democracia, uma roupagem de democracia, entendeu? Aqui no nosso departamento aqui de arquitetura, em algumas épocas, quando você pedia pela segunda vez a palavra, isso não vingou. A pessoa, o que estava levando a reunião falou assim, mas peraí, Fabrício, de novo? Você quer falar de novo? Aí eu falei, ué, eu sou professor, quer falar, ué? Eu estou aqui na reunião, entendeu? Então, eu acho que você comentar, que eu coloquei aqui, a tia avisa só, a nova democracia, entre aspas, eu acho que é uma coisa importante, porque mostra como é que está se dando. E isso que a gente fala no artigo lá da Noruega é o seguinte, há uma captura e uma transformação da participação dos processos, porque o Brasil tem todo um instituto legal e todo o aparato legal, e essa história está sempre no mesmo lugar. Tem participação literária, discutimos, e deu mais tudo a mesma coisa. transparente, a gestão mais transparente. A gestão, Ganha eu falei prêmio, isso na Noruega, ganha prêmio eu de falei isso transparência. Eu falei assim, olha, a gestão da cidade que nós estamos comentando, ela ganhou um prêmio por gestão transparente. Então, quer dizer, nós estamos lidando com essas disputas simbólicas que estão muito mais aperfeiçoadas do que na época da ditadura. Na ditadura, os militares, você pensava diferente, era pau em cima de você, e aí você sumia. Agora não. Era mais preto no branco. Agora é uma coisa muito, sabe, Pegadinha. amanhã eu vou lá ontem, sabe? Eu sou legal, uma 9 é 6, é 6 é 9, dependendo da perspectiva, e essa coisa vai. Rodrigo foi eleito por uma maioria, né? Você está entendendo? Então, identificar, eu acho que o teu trabalho, ele pode apontar uma coisa valiosíssima, que é falar assim, a nova radiografia, é uma nova radiografia do que é participação e a gestão dita democrática e transparente. Aí você vai pegar os processos de revisão do plano diretor, do PUR, da UC, etc. Talvez, eu não sei se com um leque tão grande, porque se é um leque tão grande, você não vai aprofundar muito, mas você vai ter que tentar captar, talvez, coisas que aconteceram. Esse negócio de poucos falarem muito e muitos falarem pouquíssimo, colocando a coisa assim, isso vem desde o seu, dentro daquelas lá no clube de diretor de lojistas. Aí os caras, agora veio o técnico falar do trânsito na UC. Aí o cara ficava, não, porque as cidades são complexas. Depois da instalação, depois das instalações elétricas. Aí chegava até um ponto aqui, tem um detalhe do fio de alta tensão que sai por aqui, que não sei o que, enfim. E no final, assim, agora vai falar, ele pediu um advogado, pediu uma questão de ordem, o cara que estava na mesa não deu a questão de ordem. Aí não, toda a questão de ordem é de uma reunião. Então, talvez você mostrar com alguns exemplos, e me parece, eu estou pensando algo, me parece que as audiências públicas que você poderia pegar pelas audiências públicas, talvez seja, já vai dar uma baita de uma contribuição para o teu trabalho.
assim, olha, nós vamos ter essas iniciativas, mas nós vamos analisar audiências públicas e tentar identificar como esses sujeitos, esses atores, se comportam nisso, mas não dá para tirar a perspectiva de classe, claro. Inclusive o Fabrício e a Regina também, em determinado momento aqui, o meu tinha até anotado, assim, quem que eles representam e qual o projeto deles. Eu estou lembrando aqui, Regina e Cíntia, que conhecem Niterói, Heloísa também, enfim, não sei se o pessoal aqui tem o prazer em me narrar de morar em Niterói, mas enfim, pois é, o centro de Niterói. Se ouvir os caras falarem de Niterói, vamos dizer assim, o centro Zona Norte, é de uma riqueza de comércio, gente morando, entendeu? Mas é o seguinte, tem mulato, tem preto, pobre, cabeludo. O shopping Barcas, os caras pegaram a estratégia do Plaza, entre aspas, e aplicaram no shopping popular ali. Então tem agora... A limpeza pública não funciona direito, você passa 5, 6 horas da tarde, ali é caixa, lixo para todo lado, você fala, pô. Aí a gente fala assim, aquilo é o caos, e aquilo está deteriorado, como é que não? Tem o que a gente fala. Precisa requalificar, Precisa revitalizar. requalificar, revitalizar. Por que revitalizar? Que vai ter uma vida própria ali, grande. Mas os caras, e esses discursos estão sempre vindo para a cidade, quer dizer, que tentar soprar essa farofa e ver o que tem embaixo disso. E para isso, sim, é um esforço grande para a gente assim, desculpa aqui, vou começar aquele filho da puta daquele vereador, que ódio dele, porque ele apoia o prefeito, não dá, cara, tem que chegar e não apoia não, senhor, não vai, pois é, estou fazendo um estudo aqui, vai engolir seco fazendo estudo aqui e tentar captar, é difícil tentar captar e tentar captar assim, ele talvez... Ele quis dizer isso. Não, ele quis dizer não. O que ele disse? Para a gente poder, talvez, entender. E aí começar a colocar também, eu acho, algumas inferências no nível de inferência. Porque fulano quis dizer isso. Não, sei lá. O que você pode provar disso? Porque uma coisa que eu vou ver, até para dúvida minha mesmo, como citar essas fontes. Isso eu vou buscar saber. Talvez o pessoal de jornalismo possa dizer alguma coisa para a gente. Vou saber como é que cita essas fontes. Porque há uma questão séria, tem um vereador que essas dizem... Se você não pede autorização... Vai ser julgado agora. Você vai logo botar o nome. Ele vai ser julgado, cara? Agora. Mas foi isento pela Câmara. É. Foi isento, não foi adiante. O cara, dizem que o cara matou lá, o Carlos Macedo. Dizem isso. Enfim, então eu acho que o seu trabalho ele pode efetivamente, talvez, discutir, né, ô Cíntia, talvez... novos patamares da participação e da democracia urbana, seria isso, entendeu? Que aqui, agora, o Fabrício falou, se pedir autorização, autoriza, é uma saída, pedir autorização, autoriza, posso te citar como isso para a fonte, porque aí ele vai falar, não, mas o que você escreveu? Celzinho escreve para assinar, porque depois, tudo que é vocalmente, você vê, nós entrevistamos agora, no projeto agora que nós estamos, e na gravação eu não pedi papel nenhum, nós entrevistamos. Mas você gravou? Você pergunta se eu pode perguntei gravar. aí depois, em algum momento a gente ligou depois ou antes, mas eu acho que é isso, eu acho que o teu termo talvez seja aparato legal existente, a questão da participação e o desdobramento disso nessa relação legislativo-executivo. Porque conforme também eles falaram, que eu acho importante, por que esse estranhamento, esse necessário estranhamento? Porque senão a gente vai sair daqui, nós perdemos o jogo. Aliás, nós estamos perdendo a beça, mas assim, nós perdemos o jogo, não dá. Eu acredito que tem a gente, né? Aí tem a gente no movimento social hoje, e não por acaso ouvi a Regina dizer, acho que você está participando das reuniões com representantes. Tem que identificar, mas peraí, por que há esse racha? Se é que é um racha na Fanite, por que pessoas estão voltando aí para o NEPU, entendeu? Tentar identificar isso e colocar no nível, quando possível, de uma afirmação, se for uma afirmação, e quando possível, olha, o que a gente pode perceber é isso, para a banca também não cair em cima de você depois e falar, não, peraí, de onde você está tirando isso? Entendeu? Mas olha, foi riquíssimo esse momento aqui, eu posso dizer que eu já participei de algumas qualificações, eu acho que as
intervenções, as sugestões de Fabrício e de Regina, acho que foram bastante importantes. Agora eu peço, quer falar mais alguma coisa? Não, Eu quero peço só agradecer. que todos se retirem, exceto a banca, que nós vamos agora, e depois que todos voltam para a gente fazer Pode uma- deixar gravando, né? Não deixa gravar.